Então, uma das funções do NEAI, através do GA, do Grupo Acessibilidade, é orientar e auxiliar o professor na condução da sua aula de forma mais específica para as condições desse estudante com deficiência ou com neurodivergência, ou então com alguma necessidade educativa específica. E para que nós possamos compreender o que o professor pretende com a sua disciplina, nós precisamos, então, que ele preencha esse formulário que nós vamos encaminhar, tá? Então, algumas orientações sobre o preenchimento do formulário. Claro que, para além do formulário, nós podemos nos encontrar pessoalmente, né, fazer uma conversa para aprofundar, então, o que o professor precisa. Mas, de imediato, para início de conversa, digamos assim, nós precisamos que esse formulário seja preenchido. Então, ele vem com algumas informações bem básicas, né, o nome do curso, o nome da disciplina, o seu nome, né? O contato, que fica mais fácil, né? De forma mais rápida para nós podermos conversar, a ementa da disciplina, e aí vem essa questão: o que o professor ou professora espera desse aluno, né? Espera que esse aluno aprenda no mínimo com essa disciplina. Talvez seja um pouco complexo de responder, mas o mais detalhado que vocês colocarem fica mais fácil para nós entendermos. Então, dentre essa ementa, dentre os objetivos da disciplina, né? O que é o mínimo aceitável, né? Porque o que nós precisamos pensar é que esse estudante que entra com alguma diferença também vai se tornar um profissional diferente, que não vai atuar, talvez, nem da mesma forma, nem nas mesmas áreas que os profissionais que nós estávamos acostumados até então. Então, a gente tem que pensar qual é o mínimo que ele precisa, né? O máximo nós teremos que estar lá em ementa, mas a princípio, qual é o mínimo para que seja considerado aceitável, né? Pode colocar isso em forma de tópicos, em forma de um texto, que ele reconheça tal coisa, que ele identifique, que ele consiga nomear, que ele, enfim, coloque o que vocês esperam que, no mínimo, ele saia sabendo dessa disciplina, tá bem? Todos nós, professores, das nossas disciplinas, a gente sabe o que é o mínimo, sabemos o que é o máximo, mas a gente precisa enumerar um mínimo, tá? Quais são as atividades e materiais que a disciplina disponibiliza? Então, coloquem o máximo detalhado, porque a partir desses materiais que vocês disponibilizam, seja em sala de aula ou seja no AVA, por exemplo, a gente vai pensar o que esse estudante precisa de adaptação para esses materiais. Por exemplo, eu apresento as minhas aulas com PowerPoint, eu disponibilizo vídeos no AVA ou vídeos na aula, disponibilizo imagens, eu dou textos para eles lerem com antecedência, eu na sala de aula eu faço jogos. Então, qual é o material que vocês utilizam? A outra questão também vem nesse mesmo sentido, quais são as dinâmicas da sala de aula? Então, explique ao máximo as formas e metodologias utilizadas, tá? Então, por exemplo, na aula eu sempre trabalho em grupo, ou eu sempre faço uma exposição, ou eu apresento, né, a aula, ou então eu dou temas para que os alunos estudem com antecedência e apresentem na sala de aula, né? Então, vocês vão dizer que tipo de dinâmica vocês fazem para que a gente possa pensar também nas estratégias. E uma parte muito importante é como são as avaliações dessa disciplina. Então, se vocês fazem forma de produção de texto, ou uma atividade com questões objetivas, ou uma atividade com questões subjetivas, né? Que tipo de questões são essas, né? Sejam elas objetivas ou subjetivas, são perguntas de citar, de de indicar algo, de colocar respostas com consulta. Então, vocês vão, ao máximo, dizer como são. Vocês colocam citações e pede para o aluno explicar, né? Ou as avaliações são feitas no AVA, enfim, nos explique. E também, por exemplo, é pedido que analise um poema ou um texto, o máximo possível, né? Porque isso vai depender muito da disciplina. Tem análise de imagens, né? Pede, se dá um estudo de caso e pede que o aluno, então, ele relate o que ele faria nessa situação, tá? Quais são as formas do aluno se preparar antecipadamente para cursar essa disciplina? Existe isso? Tem alguma coisa que pode ser de preparação que a gente possa auxiliar o aluno antes para que depois ele se matricule nessa disciplina e se torne um pouco mais tranquila?
e outras observações pertinentes sobre a disciplina. Então, o máximo de informações que vocês acharem que nós precisamos saber vai ser muito importante, com certeza, para a gente conseguir lhe auxiliar e orientar para a condução desse estudante na sala de aula. Muito obrigada pela atenção e aguardamos o preenchimento do formulário.